O reino de Deus, hoje e amanhã, Jesus e a mensagem do reino de Deus. Eu quero dividir essa nossa conversa em 3 partes. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre o reino de Deus na dimensão da fé, ou seja, um reino para crermos nele. Um reino, depois, em segundo lugar, na dimensão da nossa imaginação, um reino para ser imaginado, um reino para se imaginar, e para a gente fechar essa noite, um reino para conhecermos. Então essa é a nossa trajetória nessa noite, conversarmos sobre esses 3 aspectos da mensagem do reino de Deus, conforme nós encontramos no Novo Testamento. Para a gente introduzir esse assunto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, e nós leremos do 1º ao 6º versículo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, e nós faremos a leitura do 1º até o 6º versículo dessa passagem. Esses textos todos, claro, vão ser projetados, mas é sempre bom você ter a sua Bíblia aí à mão para fazer as suas anotações, suas marcações, como você preferir. Evangelho de Mateus 11, de 1 a 6. Encontraram? Quem encontrou, levanta a mão. Muito bem, então vamos fazer a leitura. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas, o Evangelho, são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Eu faço a leitura na Nova Versão Transformadora. E o que me chama a atenção nessa passagem, bastante conhecida, é essa pergunta que João faz. João está na prisão. Da prisão, ele ouve os testemunhos acerca das coisas que o Cristo vinha fazendo, que Jesus Cristo vinha fazendo, e surge uma interrogação, surge uma dúvida da parte de João, que chama os seus discípulos e pede para que os seus discípulos vão procurar Jesus e fazer a Jesus uma pergunta: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar por algum outro? Essa é a pergunta que João envia os seus discípulos para que façam a Jesus e voltem depois à prisão, dando-lhe a explicação. A questão é, por que João faz essa pergunta? Qual é a origem dessa pergunta de João? Por que essa dúvida? Por que essa dúvida? O texto começou dizendo que ele ficou sabendo das coisas que o Cristo vinha fazendo. E o Cristo, como a gente sabe, não é sobrenome de Jesus. É um título que lhe foi atribuído. Cristo é Messias. Messias é hebraico. Cristo é a mesma palavra em grego. Portanto, dizer que Jesus é o Cristo ou dizer que Jesus é o Messias já o identifica como aquele enviado da parte de Deus para trazer o reino de Deus a este mundo. No entanto, ainda há uma dúvida por parte de João, que envia os seus discípulos para resolverem essa questão. Então a pergunta que a gente está fazendo é justamente essa: por que João fez essa pergunta? E essa pergunta, na realidade, não pairava somente na mente de João. Não era uma dúvida somente de João. Quando nós lemos os evangelhos com calma, com cuidado, nós vamos perceber que essa é uma dúvida genuína que estava presente na mente de João o Batista,
estava presente entre os discípulos, estava presente entre as pessoas que estavam assistindo Jesus fazer as coisas que ele fazia. Essa pergunta tem reflexo naquele encontro de Nicodemos com Jesus em João capítulo 3, onde Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus, chega para Jesus e pergunta para ele: olha, o que exatamente está acontecendo? Porque, por um lado, eu vejo que você é uma pessoa diferente, ou seja, você não é um líder religioso como nós somos líderes religiosos. Por um outro lado, eu vejo que Deus está com você, porque é impossível que alguém realize as obras que você realiza se Deus não estiver com ele. Então eu reconheço que existe um quê de extraordinário em você. Eu reconheço, Nicodemos falando para Jesus, que existe alguma coisa especial em você, que Deus age por meio de você, mas você, de alguma forma, não fecha. Existem algumas coisas em você que deixam uma incógnita na nossa mente. Quem exatamente é você? O que exatamente você está fazendo? Essa era a pergunta que pairava sobre eles. E João é quem oficializa essa pergunta e envia os seus discípulos para essa questão. Portanto, essa pergunta é feita porque, de alguma maneira, João olhava para a expectativa que os judeus tinham acerca do Cristo, acerca do Messias, olhavam para Jesus, viam que em Jesus existia alguma coisa extraordinária, Deus estava agindo por meio dele, mas ele não preenchia as expectativas messiânicas, cristológicas que os judeus tinham. Não do jeito que os judeus imaginavam. Existia algo novo nessa história. Existia algo diferente que não casava com a esperança que esses judeus tinham. Isso é o que na teologia a gente chama de mistério do reino de Deus. Quando Jesus traz o reino de Deus a este mundo, ele traz o reino de Deus, mas o traz como um mistério. E o mistério, gente, não é algo que está escondido, não é algo que nós podemos investigar e chegar à solução do mistério, mais ou menos como se fosse um livro do Sherlock Holmes. Ou seja, alguém que está investigando um mistério e ao decifrar as pistas descobre e soluciona aquele mistério, e o mistério deixou de ser um mistério. Mistério aqui, gente, significa alguma coisa nova que Deus estava trazendo à realidade. Alguma revelação nova da parte de Deus, desconhecida de outrora. Quer dizer, era alguma coisa que já tinha em mente, já existia uma expectativa, já existia uma esperança, mas ainda não do jeito que Deus estava trazendo, porque existia um elemento novo no que Deus estava fazendo por meio de Jesus Cristo. E essa expectativa a gente olha, por exemplo, em resumo, quando nós lemos o texto de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, um texto que resume muito bem a expectativa que esses judeus, incluindo João Batista e os discípulos de Jesus, têm acerca da vinda do Messias. Olha o que Daniel diz: depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que os povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim, seu reino jamais será destruído. As profecias e as visões que Daniel tem acerca da vinda do reino de Deus ao mundo no futuro, elas diziam respeito a alguém semelhante ao Filho do Homem, que recebe de Deus autoridade. E essa autoridade consiste em ele ter recebido do Pai um reino. E por meio deste reino, ele governaria todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, todos os povos. Em uma outra visão de Daniel, ele vê uma pedra se soltar da montanha, e já na interpretação desse sonho, para a gente não se prolongar demais, essa pedra, pequena pedra que se solta de uma montanha, ela rola montanha abaixo, e esta pedra que se soltou da montanha sem o auxílio de mãos humanas, esmigalhou uma estátua que representava todos os reinos dos homens dessa terra.
A esperança deles era que o Cristo, que o Messias, viesse a esse mundo e destituísse do seu poder, da sua glória e da sua soberania todos os reinos deste mundo e dessa terra, e implantasse de uma vez por todas o reino soberano de Deus, diante do qual todos os outros reis, todos os outros povos, todas as nações haveriam de se prostrar. Essa era a expectativa. Portanto, por que João faz essa pergunta? O Senhor é aquele que haveria de vir? O Senhor é aquele profetizado por Daniel? O Senhor é aquele Messias que recebeu do Pai a autoridade, o governo, o domínio e um reino eterno? O Senhor é aquele que está trazendo ao mundo aquele reino que se desprendeu da montanha sem o auxílio de mãos humanas e esmigalhou todos os reinos dessa terra? Você é este Messias que veio para de uma vez por todas restaurar a glória do reino de Deus nessa terra? É você ou nós temos que esperar por um outro? Essa é uma pergunta que pode soar estranha na boca de João Batista, uma vez que a confissão de João Batista acerca de Jesus já tinha sido a seguinte. Por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 11. João dizendo: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, Ele colocará vocês em um relacionamento com o próprio Deus, batizados com o Espírito Santo, e Ele os batizará com fogo, o fogo que simboliza o julgamento, o juízo da parte de Deus, trazido sobre os homens, trazido sobre a terra, que puniria de uma vez por toda a injustiça, todo o pecado e toda a vontade contrária à vontade de Deus. Essa era a expectativa e essa era a confissão de João acerca daquele que haveria de vir. E este que haveria de vir era Jesus. Portanto, João tem uma expectativa sobre Jesus, mas na medida em que Jesus vai desenvolvendo o seu ministério, João fica com uma dúvida. Ele é aquele que haveria de vir ou a gente tem que esperar algum outro? Será que eu errei ao dizer que Jesus era este que traria sobre nós o batismo com o Espírito Santo e o julgamento do Senhor? Será que eu errei na minha interpretação? Porque quando João olhava para a expectativa do povo e olhava para Jesus, acontecia algo interessante. A profecia de Daniel sobre a chegada do reino de Deus não parecia estar se cumprindo em Jesus. Por quê? Porque Herodes ainda era o rei. Porque Pilatos ainda governava sobre a Judéia. Porque Roma governava sobre esse povo impiedosamente. A profecia de Daniel parecia que não estava se cumprindo em Jesus, porque se ele era o rei enviado da parte de Deus, que recebeu do Pai toda a autoridade para subjugar todos os reinos deste mundo, por que Herodes ainda está no poder? Por que Herodes ainda, um estrangeiro, governa sobre nós? Por que um pagão como Pilatos ainda governa sobre nós? Por que Roma, uma nação pagã, idólatra, promíscua, porque este povo ainda está no poder, controlando a nossa vida, ditando os nossos impostos, dizendo e dando para nós e conferindo na medida das suas leis os nossos direitos e os nossos deveres, porque nós estamos debaixo de uma autoridade que não é Deus, se Jesus é de fato o Cristo. Este é o motivo de João fazer a sua pergunta. Porque ao longo do seu ministério, os religiosos, e você sabe disso, eles eram acusados tanto por João quanto por Jesus, da hipocrisia deles. Os religiosos do seu tempo, eles eram confrontados pelos dois. No entanto, cadê o juízo com fogo sobre eles? Os religiosos continuavam a fazer o que eles queriam. Os religiosos continuavam a taxar o templo. Os religiosos continuavam a oprimir o povo comum. As autoridades judaicas continuavam com os seus pactos com o Império Romano. Cadê o julgamento sobre esse povo? Cadê o batismo com o fogo que não chega? Este povo é oprimido com os impostos do Império Romano, mas nada estava sendo feito para aliviar a carga desse povo. É por isso que João
tenha dúvida: Ele é o Cristo ou nós devemos esperar por outro? A resposta de Jesus foi a seguinte: Jesus respondeu: voltem a João e contem o que vocês veem e o que vocês ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E ainda disse: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Em outras palavras, Jesus não responde nem que sim e nem que não. Você percebeu isso? A pergunta foi muito objetiva. Como seria bom se Jesus respondesse objetivamente a pergunta de João? Porque a pergunta foi: é ou não é? É o Cristo ou não é o Cristo? É você que tinha que chegar ou a gente ainda está esperando por outro? Era uma pergunta de sim ou não. Mas qual é a resposta de Jesus? Mostre para eles os sinais que eu estou realizando. Vá lá e testemunhe para João o que os seus olhos têm visto e o que os seus ouvidos têm ouvido. Volte lá e diga para João o que está acontecendo, porque isso basta. Em outras palavras, esse é o jeito de Jesus dizer o seguinte: sim, João, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus, sim, chegou. No entanto, existe um mistério nesse reino. Daí que a resposta não pode ser objetiva. Existe algo que está velado neste reino. Existe algo que está sendo trazido à realidade aos poucos nesse reino. Existe apenas, por enquanto, sinais de que esse reino de fato chegou até nós. E esses sinais todos, os cegos verem, os aleijados andarem, os leprosos serem purificados, os surdos passarem a ouvir, os mortos serem ressuscitados e o evangelho do reino de Deus ser anunciados àqueles destituídos da nação, os pobres. Todas essas coisas são elementos que sinalizam a presença do reino de Deus entre nós. No entanto, existe um mistério aqui. Existe algo novo que está sendo revelado sobre esse reino de Deus, que ainda não tinha sido revelado no Antigo Testamento. Existe algo de novo que Deus está trazendo à realidade, que Deus não tinha dado ainda como profecia para esse povo lá no passado. A vinda do reino de Deus em Jesus traz um elemento novo. O reino de Deus está aqui. Só que em vez de destruir as autoridades romanas, em vez de destruir as autoridades dos homens, Herodes, Pilatos, César e etc., ele está destruindo o poder e a autoridade de Satanás, o poder que age por trás de todo o poder humano. Só que agora você não consegue ver isso ainda, agora você não consegue perceber isso, mas o que Deus está fazendo é trazer um reino à realidade, muito maior do que você pôde imaginar, do que você pôde sonhar. O reino de Deus, sim, ele está aqui, só que em vez de fazer mudanças externas nas estruturas políticas, econômicas e sociais dos homens, o que este reino está fazendo? Ele está mudando a ordem espiritual que controla todas essas estruturas da humanidade. Ele está introduzindo algo novo, uma realidade espiritual nova, por meio da qual todas essas estruturas haverão de ser transformadas, redimidas, repletas da justiça deste rei. Sim, o reino de Deus está aqui, mostrando os sinais de que existe uma nova realidade que está sendo trazida à história. E esses sinais estão aí para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o portador do reino de Deus, que trouxe o Rei até nós. É por isso que João, o apóstolo, ao escrever o seu Evangelho, lá nas últimas palavras do seu Evangelho, ele afirma o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro.
Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Os sinais que Jesus realizava eram os sinais que marcavam a chegada e a presença do reino de Deus, alterando uma ordem que os homens não podiam alterar. A expectativa de João, assim como a expectativa daqueles que aguardavam a vinda do Messias, estava com aquele grande ponto de interrogação formulado na pergunta de João, justamente porque eles estavam completamente focados na transformação que eles queriam, que eles desejavam. Eles esperavam que Jesus resolvesse aquilo que eles consideravam o problema da humanidade. Só que Jesus vem a este mundo para resolver aquele que de fato é o problema da humanidade. E o problema da humanidade não é o Herodes, não é o César e não é Roma. O problema da humanidade são os poderes e as autoridades que geram homens como Herodes, como César e nações como Roma. É este reino que Jesus veio trazer ao mundo. Não para preencher as nossas expectativas, mas para trazer à realidade aquele que de fato é a vontade de Deus, a solução de Deus para o verdadeiro problema humano. Solucionar os problemas sociais, resolver os problemas das estruturas políticas, resolver os problemas econômicos, são coisas que todos nós, seres humanos, sempre queremos. Sempre queremos ver o governo realizando justiça. Sempre queremos ver a igualdade na sociedade. Sempre vamos querer ver o acesso à educação, à saúde e à segurança para todos. Sempre vamos querer que todos os seres humanos tenham as mesmas oportunidades. Tudo isso são desejos nossos. Só que se Jesus atacasse esses problemas, Ele apenas estava trazendo para nós soluções paliativas. Ele veio para resolver onde realmente o problema está. Ele não veio para amenizar a dor, Ele veio para curar o câncer. Ele não veio para dar um fim de vida digno para uma pessoa à beira da morte. Ele veio para fazer novas todas as coisas. Ele veio para restaurar a vida. Ele veio para solucionar o verdadeiro problema deste ser humano. Por isso que a gente entra para o ensino de Jesus acerca do reino de Deus e nós nos deparamos com algo magnífico, que são as parábolas. Por que Jesus pregou em parábolas? Interessante que com Jesus as coisas nunca são óbvias. Interessante que com Jesus as coisas nunca são exatamente do jeito que a gente esperava. Como seria bom se Jesus tivesse chegado para nós, como seria bom aos nossos olhos, da nossa perspectiva, se Ele tivesse chegado para nós e dito as coisas do jeito que a gente espera que Ele diga. Jesus, seja objetivo, seja direto, né? Seja claro, seja pontual. Dá para nós uma pregação em 3 pontos que aí fica claro, a gente entende. Entende? Depois você faz lá uma sessão de 15 minutos de perguntas e respostas, manda tudo resumido para nós por e-mail certinho ou por WhatsApp e a gente entendeu a mensagem. Não dá para fazer isso. Justamente porque o reino de Deus é algo que não cabe na nossa linguagem, não cabe na nossa capacidade de compreensão. O reino de Deus, na sua plenitude, em todos os seus aspectos, em toda a sua dinâmica, não cabe numa linguagem da definição. Ela só cabe na linguagem da metáfora. E a metáfora é o oposto da definição. A definição é, isto é tal coisa. A metáfora é, isto é semelhante a. A metáfora é Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa Jesus dizer que Ele é o caminho? Dificilmente a gente vai imaginar que Jesus é a rua do observatório. Um caminho, uma estrada, que tem calçada, que tem asfalto, que cabe num GPS. Não é essa a ideia. Ele usa uma linguagem para além da definição. Ele quer ampliar os nossos horizontes. Ele quer expandir a nossa mente. Ele quer nos fazer imaginar. Imaginar. Por isso, ele prega em parábolas.
Vamos olhar para algumas delas. Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças, cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Aqui eu vou comparar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? E aí vem uma coisa do cotidiano dessas pessoas. Vem uma resposta que faz de algo comum, como o plantio, como o cultivo, como o plantar a semente da mostarda, regar aquela semente, esperar ela crescer até que ela vire o que ela vai virar, dê seus frutos, se torne um abrigo para as aves do céu e assim por diante. Ele vai utilizar os elementos do cotidiano em todas as suas parábolas, justamente para dar conta dos diversos aspectos desse reino. Ele quer nos mostrar o reino de uma forma que a gente imagine, que a gente sinta, que a gente perceba, que a gente tenha uma experiência sensorial desse reino. Não apenas uma experiência de conhecimento, não apenas um entendimento intelectual, mas Ele quer envolver todos os nossos sentidos nesse processo. E o mais importante de todos esses sentidos, o nosso poder de imaginação. Isso é algo que o ser humano tem. A imaginação, gente, para pensar comigo, é um dos elementos que dão prova de que nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. A imagem e semelhança do nosso Deus. Nosso Deus é criador. E na nossa imaginação, quem nós somos? Subcriadores. Isso é uma coisa linda. Eu gosto muito dos textos de J.R.R. Tolkien, o criador do Senhor dos Anéis. E ele tem um livro muito especial, que é sobre as histórias de fadas, onde ele fala exatamente sobre isso. Se tem uma marca que mostra que o ser humano é criado à imagem e semelhança de um Criador, é a capacidade humana de imaginar e criar mundos. Nós criamos mundos por intermédio da nossa imaginação. Por intermédio da imaginação, nós criamos seres que não existem no nosso mundo primário, no nosso mundo real. Nós criamos histórias, nós fantasiamos, nós temos um poder de imaginação. E Jesus quer estimular o poder humano de imaginação para que o reino de Deus seja entendido por nós não apenas no nível intelectual, mas no nível imaginativo, sensorial. É exatamente o que ele está propondo. O reino de Deus é uma semente plantada em um campo. E essa semente, depois que ela foi jogada na terra, ela foi escondida debaixo desse solo, e ela está escondida aos nossos olhos. Nós não conseguimos enxergar essa semente. Nós não estamos ali vendo todo o processo daquela semente começar a germinar, a criar as suas raízes, a vir para cima, para sair da terra, para gerar a hortaliça, para gerar uma árvore e assim por diante. Nós não conseguimos ver esse processo. Nós não conseguimos ver esse processo, mas ele está ali. E aquela semente que foi colocada debaixo da terra está invisível aos nossos olhos, mas ela vai crescer. Ela vai se tornar a maior das hortaliças. Ela vai se transformar numa árvore onde as aves do céu farão dos seus galhos os seus ninhos. Encontrarão para elas o abrigo, o cuidado, a proteção do tempo e das intempéries. No entanto, essa semente pequena, escondida, se transformará em algo grande e acolhedor e protetor. Nenhuma das metáforas, nenhuma das parábolas, nenhuma das analogias que Jesus propõe dão conta da totalidade do reino. Por isso que ele pregou em tantas parábolas. Por isso que Jesus nos propôs tantas parábolas e tantas imagens para o reino de Deus. Outra delas, Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O que é essa metáfora que Jesus
né, propõe para o reino de Deus. Ela é muito interessante também. Por quê? Porque as histórias de tesouros escondidos, elas são muito comuns para nós, concorda comigo? Desde a antiguidade. O mapa do tesouro, a imagem, a ideia de um tesouro que está escondido, um baú com pedras preciosas, com moedas de ouro, com coisas de grande valor, escondido em algum lugar, e de alguma maneira alguém descobre sem querer, por intermédio de um mapa da mina, alguma coisa assim. Eu lembro dos Goonies. Quem lembra dos Goonies? Levanta a mão. Aí você já revela a sua idade também, né? Pois é, né? Os Goonies, vocês não conhecem? Stephanie, você não conhece os Goonies? Não, você tem que assistir os Goonies, pelo amor de Deus. Por favor, leia o Evangelho de João, mas assista aos Goonies também, porque é uma coisa muito boa. Os Goonies, Indiana Jones, lembra de Indiana Jones, né? As suas buscas, aí já facilitou um pouco. Tirando aquele da caveira de cristal lá, que não vale nada, os outros são muito bons. Os Piratas do Caribe, para uma geração mais próxima da nossa, a Lenda do Tesouro Perdido, do Nicolas Cage, ou seja, todos os filmes que falam de alguém indo atrás de algo que está escondido, de algo que está oculto, e aquilo é tão precioso, aquilo vale tanto que vale todo o esforço, que vale todo o sacrifício, que vale todo o empenho, toda a energia gasta para se alcançar aquele tesouro, se alcançar aquele objeto tão desejado. É mais ou menos o que Jesus está contando aqui para nós. O reino dos céus é como um tesouro que um homem encontrou em um campo. Provavelmente, então, Jesus está falando de um trabalhador braçal, de alguém, provavelmente um empregado ourista, alguma coisa assim, um diarista que está lá arando a terra, trabalhando em um campo, de repente ele bate a sua enxada e ele ouve um barulho. Quando ele ouve aquele barulho, ele vai mexer naquela terra, e quando ele mexe na terra, ele descobre que ali tem um baú. E dentro daquele baú, dentro daquela caixa, ele vê uma quantidade gigantesca de pedras, de coisas preciosas, um valor inestimável. Aquele homem não pensa duas vezes. O que ele faz? Fecha aquele baú, esconde aquele tesouro de novo, sai dali, ele dá tudo o que ele tem, vende tudo o que ele possui para comprar aquele campo, para ficar com aquele tesouro. É assim que ele compara o reino de Deus. Esse aqui, claro, que é um caso de sorte. Um homem que encontrou uma caixa sem querer, foi por um acidente, é um sortudo, em um terreno que não era seu, vendeu tudo, comprou aquele terreno para se apropriar daquele tesouro, para ficar com aquele tesouro. E o valor é tão grande que ele tem que abrir mão de tudo o que ele possui. Ele tem que vender tudo o que ele conquistou até aquele momento na sua vida. Ele tem que abrir mão de todos os seus bens e de todas as suas coisas, porque ele encontrou naquele campo um terreno que vale mais do que tudo o que ele possui. Porque ele encontrou naquele campo alguma coisa que vale mais do que tudo que ele já conquistou ao longo de toda a sua vida. E porque a recompensa vale a pena, ele não pensa duas vezes. Ele vende tudo o que tem para comprar aquele tesouro. Na sequência, Jesus propõe uma outra. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda, ele comprou tal pérola. Esse segundo caso é diferente do primeiro, não é um caso de sorte. É um trabalhador, é um comerciante, é um negociante que está procurando a pérola perfeita. Ele está indo atrás, ele está pesquisando, ele está negociando, ele está procurando, ele está em busca daquela pérola, que é a pérola perfeita. Perfeita. E depois de muito empenho, ele encontra essa pérola perfeita, que possivelmente acaba superando as suas expectativas. Supera tanto as suas expectativas que essa pérola vai custar para ele o quê? Também, tudo que ele possui. Ele vai vender tudo que ele tem. Ele vai esgotar as suas reservas financeiras para vender tudo para possuir aquela pérola. Nos dois casos é um achado. Um é um achado ao acaso, no outro é o resultado de uma busca intensa, e ambos podem ser considerados como homens de sorte. Porque um por um acaso e o outro por uma grande busca encontraram algo pelo qual valia a pena
abrir mão de todas as outras coisas. Eles encontraram um bem mais valioso do que tudo aquilo que eles conheceram até então. E a gente vê essa parábola se materializar na vida das pessoas. Pensa comigo, por exemplo, no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai escrever o que para os Filipenses no capítulo 3? Eu quero conhecer Cristo. Eu quero conhecer Cristo. E conhecer esse Cristo me vale, e me valeu, e me custou tudo, absolutamente tudo. Paulo diz para os Filipenses que por Cristo ele perdeu todas as coisas. Porque em Cristo ele descobriu a pérola perfeita. Porque em Cristo ele descobriu o tesouro enterrado no campo. Porque em Cristo ele descobriu o bem maior, o reino de Deus. Em que todas as riquezas deste mundo e tudo aquilo que nós podemos alcançar neste mundo não se comparam ao valor deste reino, a essa pérola preciosa, a este tesouro escondido no campo. Nada que os nossos olhos já tenham visto, nada que os nossos ouvidos já tenham ouvido, nada do que a nossa cobiça humana já tenha almejado se compara ao valor do reino de Deus. É por isso que é extremo. É por isso que encontrar isso é encontrar o bem mais precioso da nossa vida. E com isso Jesus está mostrando o que para nós? Se você se deparar com a pérola preciosa, se você se deparar com o tesouro no campo, não pense duas vezes. Largue tudo o que você possui para se apropriar deste bem que você, por graça, por dom, alcançou, encontrou. A gente vê essas parábolas se materializando na vida de um Pedro, de um Tiago, de um João. O texto diz que quando Pedro vê Jesus realizar aquela pesca fantástica, milagrosa, Pedro se prostra diante dele e diz: afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu nunca vi alguém realizar algo como o Senhor está realizando. E qual é a palavra de Jesus para Pedro? Largue as redes, deixe tudo, porque eu tenho um projeto de vida para você. Deixe tudo, porque eu tenho algo melhor para você. Deixe as redes, deixe os barcos, deixe os peixes e me segue, que eu te farei um pescador de homens. Qual é a resposta de Pedro? Qual é a resposta de Tiago? Qual é a resposta de João? Imediatamente eles deixaram os barcos e as redes com os funcionários e com o Pai e seguiram imediatamente a Jesus. Eles abriram mão de tudo porque encontraram a pérola perfeita, o tesouro escondido no campo. E a alegria desse reino é como a alegria da mulher que tem 10 moedas de prata e perde uma dessas moedas. E aí Jesus diz: acaso ela não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e as vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. A alegria do reino de Deus, aqui por Jesus, é comparada com uma mulher que perde uma moeda. Ela tem 10 e perde uma. E o interessante é que nessa parábola não é o valor monetário da moeda, porque depois ela dá uma festa para comemorar que achou a moeda. E você pode ter certeza que ela vai gastar muito mais dando a festa do que o valor da moeda em si. Então ela não perdeu uma moeda por causa do seu valor monetário, mas perde uma moeda por causa do seu valor sentimental. Os comentaristas entendem que se trata não de uma moeda que ela guardava na sua bolsa para comprar alguma coisa, mas fazia parte de uma joia que ela possuía. Um adereço feminino que tinha lá suas 10 moedinhas penduradas naquele adereço. E ela perdeu uma daquelas moedas e ela gostava muito daquela pulseira dela.
É mais ou menos a mulher quando perde o brinco, sabe? Não perde os dois, se perdesse os dois tudo bem, comprava outro, mas perdeu só o da orelha esquerda, só o que estava na orelha direita. Ela vai revirar a casa até achar o brinco. Tudo bem que o brinco foi comprado na 9 de julho e custou R$5, mas eu tenho que revirar minha casa inteira e dar uma festa quando eu encontrar o meu brinco. E Jesus, sem dúvida nenhuma, nas suas parábolas, ele comete a beleza do exagero. O exagero é uma mulher que vai esbanjar, é uma mulher que vai chamar as vizinhas, é uma mulher que vai celebrar uma festa, porque depois de ela ter vasculhado a sua casa, depois que ela ter revirado tudo, depois da noite, acendido as luzes, as candeias e procurado tudo aquilo em casa, ela encontrou a sua moeda perdida. O que Jesus está tentando trazer à imaginação dessas pessoas? Essa alegria que a gente não tem referência. Essa alegria que só de ver uma pessoa comemorando porque achou uma moedinha de 10 centavos, como assim essa mulher está feliz porque achou isso? Era só isso que ela tinha perdido? Era só uma moedinha? Era só um brinco? É porque o sentimento é o dela, não é o seu. É o que ela sente por aquela moeda. É o que aquilo vale para ela. E é essa alegria profunda, essa alegria indizível que faz ela cometer uma loucura. Eu vou dar uma festa e gastar infinitamente mais do que o valor daquela moeda que eu perdi, mas eu preciso festejar. É essa alegria que vem de dentro, a alegria de quando nós encontramos alguma coisa que tinha para nós um valor sentimental imenso e que agora foi encontrada de novo. São 3 parábolas que Jesus conta nessa cena. Uma da ovelha perdida, a primeira. E a terceira, talvez a mais importante, e talvez a que melhor toque o nosso coração, a de um pai que perde o seu filho. Do filho que vira as costas para o seu pai, que declara a quebra da relação com o pai, que declara o seu pai como morto para poder utilizar a herança do pai enquanto o pai ainda está em vida. E ele pega aquela herança, ou seja, o fruto da quebra da sua relação com o pai, o fruto do pecado de dizer: pai, para mim você morreu, eu quero a minha parte na herança e eu quero usar essa minha herança agora, com você ainda em vida. Isso legalmente é uma quebra da relação, não há mais filiação, não há mais paternidade, não há mais vínculos entre os dois. E ele vai para uma terra distante, gasta todas aquelas coisas dissolutamente. E quando ele cai em si, depois que ele perde tudo, depois que ele quer comer a comida dos porcos e nem isso ele consegue comer, ou seja, depois que ele não só perdeu a sua consciência de filho, mas quando ele perde inclusive a sua humanidade, ele se lembra da fartura da casa do pai. Ele se lembra que no pai os empregados têm o que comer, que os empregados têm o vinho para beber, que os empregados têm uma cama onde dormir, que os empregados têm um teto sobre a sua cabeça, e ele se coloca no caminho de volta para retornar para o pai. E para surpresa de todos, inclusive e principalmente daqueles judeus que ouviam Jesus dizer essas coisas, o pai o recebe de braços abertos, com honras ainda maiores do que quando seu filho foi embora. E a expressão do pai qual é? A alegria. E é uma alegria que não basta dizer eu estou feliz. É uma alegria ao estilo judaico. Vai procurar o melhor cordeiro nosso, mata porque agora é dia de festa, churrasco, chama todo mundo. É dia de a gente festejar porque o meu filho estava morto e voltou à vida. É a alegria de um pai que tem para si de volta o seu filho amado. É a alegria de um pai que está recebendo de novo aquele que ele já entendia estar morto para si, mas ele voltou à vida. É essa alegria que Jesus quer dar como imaginação sobre o que significa o reino de Deus para as pessoas que o ouvem. A alegria do reino de Deus, o que é então? É a vida transformada. É a ovelha que estava perdida e que foi encontrada. É a moeda que estava perdida e que foi encontrada. É o filho que estava morto e que voltou à vida, que voltou para a casa do pai. O objetivo do reino de Deus é a destruição do poder do pecado e da morte. É a reconciliação do pai com os seus filhos. O objetivo
do reino de Deus é o reencontro de tudo que estava perdido. Jesus anuncia que o Rei está entre nós, promovendo reconciliação. Jesus anuncia que o reino de Deus está entre nós, vasculhando por este mundo aqueles que ele havia perdido, mas que quer dar uma festa porque reencontrou. Jesus está dizendo que o reino de Deus está nesse mundo e que o Rei está entre nós, indo atrás das suas ovelhas perdidas. Que o Rei está entre nós, esperando no portão os seus filhos retornarem para casa. Ele está esperando ali, não com a punição dos seus filhos, mas com o perdão incondicional dos seus filhos, com uma festa preparada, com um banquete preparado, com vestes novas para vestir a nudez e a pobreza do seu filho, para restituir ao seu filho a filiação, para dar de novo para o seu filho um lar, uma casa e uma família. O reino de Deus não está aqui para destruir os reinos deste mundo, mas o reino de Deus está aqui para reconciliar com o Pai todas as coisas. É exatamente o que Jesus está mostrando por intermédio das suas parábolas. Gottfried Brackemeyer, teólogo gaúcho, diz o seguinte: aspectos do reino. Esse é o tema das parábolas. Elas desenvolvem aspectos do reino de Deus, sondam suas dimensões, descrevem a sua dinâmica. Não é por acaso que isso acontece em forma de parábolas, pois Jesus não usa a imagem como um mero exemplo ilustrativo ou como um meio didático. Nesse caso, o reino de Deus seria algo que pudesse ser descrito também sem aquele recurso. Como aconteceria isso? Ora, o reino de Deus precisa ser imaginado. É preciso contar como acontece, quais as suas características, como se concretiza. Daí porque se deve concluir que as parábolas reproduzem algo do próprio reino, que são uma parte do mesmo, que elas o identificam tal qual ele é. A forma faz parte da própria mensagem. O reino de Deus articula-se em linguagem parabólica. A proclamação de Jesus usa o cotidiano para fazê-lo transparente para o reinado de Deus e descrever a sua realidade. O que Jesus está fazendo ao nos propor imagens do reino? Nos fazer sentir, nos fazer perceber, através das coisas do cotidiano, a presença do Rei entre nós. A presença daquele que chegou entre nós, para nos fazer a alegria, sentir a alegria real da mulher que encontrou a sua moeda e do pai que encontrou o seu filho. Para nos fazer sentir a euforia do homem que encontrou o tesouro no campo. Para nos fazer sentir e vibrar com a emoção contagiante do homem que vasculhou o mundo pela pérola perfeita e encontrou a pérola perfeita. E essa pérola é tão perfeita que lhe custa tudo o que ele tem, e ele vende tudo o que ele tem para adquirir a pérola perfeita. Ele quer nos mostrar a realidade do reino presente nas coisas do nosso cotidiano, do nosso mundo, como presença e como realidade histórica entre nós. Amém? Vamos fazer uma pausa para tomar um café? Vamos lá, gente. O reino de Deus não só é uma realidade na qual nós devemos crer. E assim como João Batista, possivelmente, todos nós temos que olhar para o reino de Deus, para a mensagem anunciada por Jesus, testemunhada a nós pelo Novo Testamento, principalmente pelos Evangelhos, e colocar neste reino, nessa mensagem proclamada por Jesus, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza. Apesar de os nossos olhos ainda não enxergarem o reino com a plenitude, Deus não nos deixou sem os sinais desse reino. Os sinais da presença histórica e da realidade espiritual já presente desse reino é exatamente o que nos dá a segurança que nós precisamos. Portanto, crer no reino de Deus, ter fé no reino de Deus, isso parece ser uma coisa muito abstrata, muito uma questão pessoal, individual e etc. No entanto, crer nesse Rei é confiar nesse Rei, é depositar a sua confiança nesse Rei, é depositar a sua esperança nesse Rei,
É confiar que a mensagem proclamada por Jesus é a realidade que está trazendo este rei para a história. É confiar que neste reino que veio ao mundo na pessoa de Jesus, e que a gente já vai ver um pouco mais sobre isso, ele ainda tem algo futuro a chegar até nós. Este reino é a realidade que nos salva de fato. O reino de Deus é a nossa salvação. O reino de Deus é o bem mais precioso. O reino de Deus é aquilo que nenhum dinheiro dos homens pode comprar, de que nenhum poder, de que nenhuma glória, de que absolutamente nada entre nós pode se comparar a esse rei. Que nenhum prazer pessoal nosso, que nenhum senso de satisfação nossa se compara ao que Jesus está trazendo à realidade com o reino desse rei. Portanto, ele exige de nós um compromisso de fé, uma confiança incondicional, na mesma medida que o perdão que o rei estende a nós é também incondicional. Ele espera de nós essa convicção plena de que o reino é real, de que o rei está entre nós, de que o rei nos chama para trabalharmos juntos no seu reino. O reino não só é algo a ser imaginado, e por isso Jesus nos propõe as diversas imagens do seu reino. Jesus nos faz olhar para o reino a partir das coisas do nosso cotidiano, a partir da nossa realidade, a partir da nossa experiência, a partir das nossas sensações, a partir dos nossos sentimentos, como a euforia, o entusiasmo, a alegria, como essa euforia de um pai que recebe de volta o seu filho que estava morto, mas agora está vivo de novo, ou seja, a reconciliação, a alegria e o prazer de uma relação restaurada. Quer dizer, ele nos faz sentir com a nossa imaginação, com os nossos sentimentos, com aquilo que nós podemos observar de concreto na realidade, como o grão da mostarda, o fermento que vai levedar toda a massa, como a árvore que vai abrigar as aves do céu. Ele nos faz perceber a presença desse reino entre nós por intermédio da nossa imaginação. E este rei traz para nós também um reino a ser compreendido. Ou seja, Jesus falou em parábolas, mas não exclusivamente em parábolas. Sem dúvida nenhuma que o ensino mais fundamental do reino de Deus para nós chegou a nós por intermédio das imagens que Jesus propôs, parábolas, analogias e metáforas desse reino, mas ele não falou exclusivamente à nossa imaginação. Ele falou também ao nosso campo de compreensão humana. E nessa compreensão, com a imaginação e com a fé, ele está englobando todo o nosso ser, todos os nossos sentidos, toda a nossa capacidade de compreender e nos comprometermos com a mensagem que o grande rei está anunciando. Por isso eu quero ver nesse final, nesse último momento nosso, quais são esses aspectos do reino que nos desafiam em termos de compreensão, que nos desafiam intelectualmente. Em primeiro lugar, considerando que a missão de Jesus foi trazer ao mundo o reino de Deus. Isso é uma coisa que tem que estar muito claro para todos nós. Jesus não vem a este mundo anunciar qualquer outra coisa que nós podemos até mesmo confundir a partir de mensagens das mais esquisitas que nós temos ouvido sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre igreja, sobre cristianismo e etc. Jesus não veio a esse mundo para fazer de você uma pessoa financeiramente próspera. Jesus não veio a esse mundo para curar suas doenças físicas. Jesus não veio a esse mundo para resolver o problema do seu desemprego. Jesus não veio a esse mundo para tirar de você a dor da perda de um ente querido. Jesus não veio a esse mundo para dizer que você vai ser restaurado em tudo aquilo que você perdeu na sua vida. Ele não veio para esse mundo para isso. Essas coisas todas podem acontecer, sem dúvida nenhuma. Nós já vimos pessoas serem curadas, nós já vimos casamentos serem restaurados, nós já vimos pessoas terem as suas situações financeiras restauradas. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, pode acontecer, mas não é nisso que consiste a missão de Jesus. A missão de Jesus consiste em trazer ao mundo o reino de Deus. É por isso que em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus inicia o seu ministério com a mensagem do reino de Deus. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. E qual é a mensagem de Jesus? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.
Mateus prefere o termo reino dos céus ao invés de reino de Deus, para conservar a tradição dos judeus de não tomar o nome de Deus em vão. E também porque os céus, na verdade, dizem respeito ao ambiente, à esfera, à realidade onde Deus governa soberanamente. Então, basicamente, reino dos céus e reino de Deus são sinônimos aqui. E Mateus identifica essa como a mensagem de Jesus. É isso que ele veio dizer. É essa mensagem que ele veio anunciar. Esse é o tema de Jesus. É isso que ele veio fazer nesse mundo. Ele veio trazer a nós o evangelho do reino de Deus, as boas novas da chegada do reino de Deus. O mesmo nós percebemos no evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus, onde anunciou o evangelho de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa era a mensagem de Jesus, e isso é que marca o início do ministério de Jesus, e ao longo de toda a sua carreira ministerial, Jesus proclamou o reino de Deus. Jesus deixou muito claro o que era esse reino por intermédio das imagens propostas nas suas parábolas. Ele deixou muito claro o que era esse reino por intermédio dos sinais que ele realizava, que apontavam para a presença histórica ali presente do reino de Deus, a ser acessada por intermédio do arrependimento e da fé. Ele deixou claro o que era o reino de Deus, das muitas formas como ele apresentou o reino de Deus para as pessoas no seu tempo, por intermédio do seu ensino e por intermédio das suas pregações. Nisso tudo ele estava proclamando o reino de Deus, essa era a sua missão. Esse texto de Marcos diz que Jesus dizia que o reino de Deus estava próximo. O que é a proximidade do reino de Deus? Em que sentido o reino de Deus está próximo? Não está próximo no sentido cronológico, ou seja, o reino de Deus está próximo porque amanhã ele vai estar aí, porque aqui 10 anos ou 100 anos ele estará aqui. Não é próximo no sentido geográfico, o reino de Deus está em Jerusalém, ou está em Nazaré, ou está em Belém, ou está em Roma. Não é nesses sentidos de proximidade que Jesus fala, mas o reino de Deus está próximo e acessível, porque eu estou aqui, porque eu estou entre vocês, porque eu sou o mensageiro e eu sou a mensagem. O reino de Deus chega até vocês, o reino de Deus abre as portas para vocês, na mensagem do reino de Deus e no ministério de Jesus é que está sendo anunciado o perdão da parte desse Deus, que recebe a sua mesa, que recebe a sua comunhão, que recebe de volta ao seu lar todos aqueles que este mundo considera como indignos do reino do grande rei. Jesus, portanto, anuncia a proximidade do reino de Deus, porque agora Ele está entre nós, porque Ele chegou aqui. O reino de Deus está tão próximo que vocês conseguem ver o reino de Deus. É aquele que fala com vocês, é aquele que estende a vocês o perdão, é aquele que pode dizer, os teus pecados estão perdoados, é aquele que pode dizer, vai e não peques mais. É aquele que pode dizer que o reino de Deus acolhe aqueles que essa sociedade considera como pessoas indignas. N.T. Wright, em um livro muito precioso, cujo título é Como Deus se tornou Rei, escreve o seguinte: falta na tradição ocidental, a meu ver, pelo menos no modo como ela é transmitida nos séculos 20 e 21, a mensagem devastadora e desafiadora que encontro nos 4 evangelhos. E a mensagem é a seguinte: Deus, de fato, se tornou Rei em Jesus e por meio dele. Uma nova realidade foi trazida à existência. Abriu-se uma porta que ninguém pode fechar. Agora, Jesus é o Senhor legítimo do mundo e todos os demais senhores devem se prostrar perante Ele. Essa é uma mensagem escatológica, não no sentido trivial de que ela anuncia o fim do mundo, seja lá o que isso quer dizer, mas no sentido de que era justamente o que deveria acontecer quando a esperança de Israel fosse cumprida.
E a esperança de Israel não era que o espaço-tempo se desfizesse, mas que a terra se enchesse da glória de Deus. Essa era a esperança que Jesus trouxe à realidade. Trata-se, no entanto, de uma mensagem escatológica inaugural, reivindicando que este algo aconteceu de fato em e por meio de Jesus e ainda não se parece com o que as pessoas imaginaram. Essa é a história que os evangelhos nos contam. Existe algo novo que foi trazido à realidade. Existe algo presente que nós, seres humanos, não conseguimos dar nome, que não preenche as esperanças totais que esse povo tinha sobre esse reino. Por isso que a gente falou no início, de que a mensagem de Jesus, do reino de Deus, trazia consigo o mistério do reino. Quer ver que interessante? Abre a sua Bíblia, por gentileza, em Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Versículos 9 e 10. Encontraram aí? Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Agora presta atenção, o que os judeus esperavam, que a gente falou no início, a destruição do poder de Herodes, a destruição do poder de Pilatos, a destruição do Império Romano. Eles esperavam que a paz e a justiça de Deus se restabelecesse, que a glória de Israel como nação e povo escolhido de Deus fosse restaurada e que eles agora de fato estivessem debaixo do domínio deste rei enquanto nação. A esperança, portanto, do reinado de Deus para eles era uma esperança nacional. Que o Messias trouxesse para eles uma restauração da nação de Israel. Mas o que nós acabamos de ler aqui, que em Jesus, Deus estava revelando um mistério. O mistério de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, e este bom propósito que ele estabeleceu no Cristo, naquele que trouxe ao mundo o reino de Deus. E que propósito é esse? De fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. É em Jesus, na mensagem do reino de Deus, que esse mistério se revela. E este mistério agora não está mais oculto, agora este mistério está revelado. E a revelação desse mistério consiste em dizer para nós que o reino de Deus não é somente uma realidade histórica, que o reino de Deus não diz somente a uma dimensão pequena e limitada como os judeus esperavam, uma redenção nacional, mas que o mistério revelado consistia em Deus transformar esse conceito de uma salvação pessoal em uma realidade cósmica. Não em um reino limitado por uma delimitação geográfica, mas por um reino que abarca todas as coisas. Tudo aquilo que nós, seres humanos, conhecemos e tudo aquilo que nós, seres humanos, jamais seremos capazes de conhecer pela nossa própria ciência. Todas as coisas, celestiais ou terrenas, convergem em Cristo. E em Cristo, todas as coisas que existem estão debaixo do seu governo, estão debaixo do seu domínio. Não existe realidade, não existe poder, não existe autoridade, não existe soberania que não há de se prostrar diante do Rei. Não existe nenhuma realidade histórica que não há de ser redimida pelo reino deste Deus. Portanto, a mensagem dos evangelhos é que em Jesus o Rei chegou entre nós. Que em Jesus algo novo e irreversível se introduziu nessa história. Que em Jesus, Deus estava abrindo uma porta que homem nenhum pode fechar.
Em Jesus, Deus estava introduzindo na história sem sentido dos homens uma esperança que homem nenhum foi capaz de imaginar. Em Jesus, Deus estava realizando algo totalmente novo. O que marca, portanto, a realidade do reino de Deus é uma tensão. É esse o sentido de mensagem escatológica inaugural que o N.T. Wright escreve aqui. O reino de Deus provoca na realidade uma experiência de tensão. Que tensão é essa? A tensão entre o presente e o futuro. Nós vivemos um período de tensão. Aonde nós cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, experimentamos essa tensão? Na santificação. Na nossa luta diária contra o pecado. Como que você experimenta essa tensão? Paulo diz que carne e espírito estão em conflito. Que um milita contra o outro. Existe uma guerra civil acontecendo dentro de nós. Essa guerra que existe dentro de nós é a guerra da nossa dupla natureza. Nós temos uma natureza em Adão, a natureza do passado. E nós já temos em nós a natureza espiritual. A natureza de Cristo. Somos nova criação em Cristo Jesus. Temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E esta é a realidade plena do futuro. O que é a tensão? É o eu de ontem contra o eu de amanhã. É um eu com a sua vontade que me leva para ser como Adão e realizar a vontade como Adão. E um outro eu que está dentro de mim que me leva para o futuro. Que me leva para a realidade plena do reino de Deus, que me leva para uma realidade onde não há mais pecado, onde não há mais morte, onde não há mais separação. Essa é a tensão e esse é o conflito entre carne e espírito, uma dupla natureza. Uma que me leva para o passado e a outra que me leva para o futuro. O reino de Deus, de acordo com o que a gente lê sobre ele no Novo Testamento, ele foi trazido ao mundo por meio de Jesus Cristo. Ele é, portanto, já uma realidade histórica e presente. Ele já é também uma realidade espiritual, ao mesmo tempo que o reino de Deus ainda é uma realidade futura. Vamos olhar para alguns desses textos. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Paulo diz que ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Com essas palavras, Paulo está falando que o reino do seu Filho, ou o reino de Deus, que também são sinônimos aqui, ele está dizendo que o ingresso no reino de Deus é algo imediato. Perceba o tempo verbal. É tudo que nós já recebemos, não é o que nós vamos receber. Não é o que está para acontecer conosco, mas é o que já foi feito por nós. Percebe isso no texto? Percebe que ele está dizendo que ele já nos resgatou do poder das trevas e já nos inseriu, já nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Este nos comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Ele não vai comprar a nossa liberdade, ele não vai perdoar os nossos pecados, ele não vai nos colocar no reino do seu Filho amado, mas ele já fez tudo isso. Em Cristo Jesus, isso já é, portanto, uma realidade onde o ingresso nosso no reino de Deus é aqui, é agora, é imediato. É por isso que João vai dizer que aquele que crê no Filho de Deus já passou da morte para a vida, já desfruta das bênçãos da vida eterna. A vida eterna para nós cristãos não é algo que está restrito ao pós-morte, como muitas vezes nós imaginamos, mas a vida eterna, assim como é o reino de Deus, é algo imediato, presente, a ser desfrutado aqui e agora, apesar de nós ainda vivermos em uma realidade que é contrária ao reino desse Deus. O reino de Deus é também uma realidade espiritual presente. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
O reino de Deus é mais do que as coisas materiais. O reino de Deus é mais do que as nossas necessidades físicas, como a comida e a bebida. O reino de Deus é mais do que somente uma experiência histórica, onde Deus está provendo para nós as nossas necessidades humanas básicas. O reino de Deus, na realidade, é algo mais profundo. É uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, portanto, é a restauração de uma ordem espiritual. É Deus nos colocar em nós o seu Santo Espírito, que coloca em nós, que nos faz experimentar, que nos faz já viver e desfrutar de uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não nas circunstâncias, entenda isso. Não necessariamente nós estamos experimentando justiça, paz e alegria nas circunstâncias históricas onde nós vivemos. Mas interiormente, isso tem que ser uma realidade para nós. Interiormente é a serenidade. A imagem que me vem à mente quando eu penso nesse texto é de Jesus com os seus discípulos na embarcação no meio da tempestade. Lembra dessa imagem? Os discípulos desesperados, porque a embarcação está para virar. É um vento forte ao mar que sobe, as ondas que batem contra o barco. O desespero é tão grande dos discípulos, e eles estão assim aflitos, sem saber o que fazer. E aí o que eles têm que fazer? Procurar Jesus. E aonde está Jesus? Dormindo tranquilamente, no meio de uma tempestade. Ele está tranquilo e sereno, dormindo na embarcação. Enquanto o mundo está virando um caos em torno deles, os discípulos estão desesperados, todo mundo achando que o barco vai afundar, Jesus dorme serenamente. E aí quando os discípulos vão acordar Jesus, o que Jesus faz? Por que essa preocupação toda? Cadê a fé de vocês? Tempestade? Pode parar, se acalma. E ali gera uma pergunta entre os discípulos: quem é esse, que até o vento e o mar estão debaixo do seu comando, obedecem à sua voz, se curvam diante da sua autoridade? Quem é este que tem autoridade sobre os elementos da natureza? Quem é esse? Senão aquele que traz ao mundo o reino espiritual, o reino de Deus. Ele é uma realidade espiritual presente, onde do lado de fora é tempestade, mas dentro do Filho de Deus é a calmaria, é a serenidade, é a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo. Um discípulo de Jesus é alguém que tem isso dentro de si, mas é algo a ser desenvolvido por nós, é fruto do Espírito. Justiça, paz e alegria, fruto do Espírito. São coisas que o Senhor está querendo desenvolver em nós, e Ele faz isso por intermédio do discipulado de Cristo. Esse é o ponto. É essa realidade que já foi trazida a nós e, portanto, o reino de Deus é uma realidade espiritual presente. Mateus 25:34, Jesus diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Começando do fim, olha que fantástica essa palavra. De quando é o projeto do reino de Deus? Quando é que Deus planejou nos dar como herança o reino? Olha que coisa magnífica. De onde veio, quando Deus arquitetou o plano de que fosse a nossa herança estarmos no seu reino e reinando junto com Ele? Quando foi que Ele planejou isso? Desde a criação do mundo. Esse sempre foi o projeto, esse sempre foi o plano. O reino de Deus, portanto, é a herança concedida ao povo de Deus quando? No futuro também. Não é apenas uma realidade presente, mas também é uma realidade futura. Não é apenas uma realidade histórica, não é apenas uma realidade espiritual presente, mas é também algo que nós aguardamos no futuro, recebermos como a nossa herança.
os nossos direitos como filhos de Deus a serem dados a nós um dia no futuro. O reino de Deus também é um domínio futuro do qual precisamos entrar quando Cristo voltar. Olha só o que diz 2 Pedro 1,11. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Todos esses textos, se você prestou bem atenção, eles nos falam de tempos diferentes. Essa que é a tensão escatológica. Você tem uma porção muito grande de textos do Novo Testamento que falam do reino de Deus como algo que já veio, já está entre nós. E você tem uma outra porção igualmente grande de textos do Novo Testamento que falam do reino de Deus como uma realidade futura. E o que é isso? Uma contradição? Não, isso não é uma contradição, isso é um paradoxo. Ao mesmo tempo que nós já estamos no reino de Deus, ainda não estamos no reino de Deus plenamente. Ao mesmo tempo que o reino de Deus já foi trazido à história, por isso que o N.T. Wright falou de uma realidade escatológica inaugural. Ou seja, foi inaugurado no tempo e no espaço, na história, com a vinda de Jesus Cristo a este mundo. Essa foi a porta que se abriu que nenhum homem pode fechar. Esse foi o processo irreversível que Deus em Jesus introduziu na história da humanidade. Essa é a chegada histórica do reino de Deus. Ao mesmo tempo que aguardamos uma manifestação futura desse reino, a segunda vinda de Cristo, quando Jesus de fato completa o seu plano e entrega o reino para o Pai. Essa é a realidade que nos aguarda no futuro. Portanto, para a gente fazer uma síntese de tudo isso, primeiro, nós já entramos no reino de Deus por meio de Jesus Cristo e já desfrutamos dos bens espirituais desse reino, como uma antecipação dos bens futuros. Ao mesmo tempo, aguardamos a vinda do reino de Deus na segunda vinda de Cristo. Ou seja, já recebemos o reino de Deus como uma realidade e já desfrutamos dos bens vindouros, dos bens futuros deste reino. Que bens são esses? Primeiro deles, Deus nos concedeu o seu Santo Espírito. E o que isso significa? Aquilo que haverá de ser a nossa realidade plena no futuro já está antecipada a nós. Nós já temos hoje a comunhão com Deus restaurada. Nós já temos hoje o acesso direto a Deus, sem intermediações por meio de Jesus Cristo. Sem intermediações religiosas, sem intermediações humanas, sem nenhuma estrutura que precise intermediar essa relação, a não ser o Cristo, o Cordeiro de Deus, que abriu para nós o caminho até o Pai pelo sacrifício do seu corpo. Ele já nos concedeu o seu Santo Espírito, e isso significa que Ele já nos deu os dons desse reino. Aquilo que é proveniente do reino de Deus para que nós como igreja, corpo de Cristo, cumpramos neste mundo, nessa realidade, a nossa missão como corpo, a nossa missão como igreja. Ele já nos antecipou todos esses bens. Já desfrutamos aqui de uma comunhão e de uma unidade inimaginável entre seres humanos, a comunhão cristã. O fato de que agora podemos nos olhar não mais como pessoas, indivíduos, não mais com a perspectiva egocêntrica, individualista, competitiva entre nós, mas podemos, pelos olhos da fé, crentes, que o Espírito Santo de Deus nos faz corpo, nos faz um, podemos nos enxergar como uma unidade. Já recebemos e já desfrutamos da companhia, da comunhão, da família de Deus, dos santos. A igreja é um sinal histórico do reino de Deus. O corpo de Cristo é um sinal histórico do reino de Deus. Jesus inaugurou o reino de Deus e iniciou o processo irreversível do governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Jesus veio ao mundo receber o direito de governar. Jesus veio a este mundo para ser coroado rei. Essa que é a ideia. Jesus, portanto, traz a realidade, o reino de Deus. E Ele traz a realidade do reino de Deus de um jeito que ser humano nenhum podia imaginar o que estava acontecendo.
para todos aqueles judeus do primeiro século, para todos aqueles soldados romanos do primeiro século, para todas aquelas pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus, viram as coisas que ele fez, ouviram as suas palavras, estiveram presentes no seu julgamento injusto, que participaram da sua crucificação. Para eles, todos aqueles eventos nada mais eram do que o Império Romano, somado às autoridades judaicas, silenciando um movimento novo que estava surgindo entre os judeus, um movimento messiânico, um movimento herético, um movimento não autorizado pelas autoridades judaicas. E em acordo com o Império Romano, silenciam o movimento, crucificando o líder, crucificando o problema do movimento. Mas o que isso é dentro do plano eterno desse Deus? Era Deus, em seu Filho, recebendo o direito de governar. É por isso que quando João fala sobre Jesus ser glorificado, de Jesus receber a glória que tinha com o Pai, Jesus está sendo glorificado no seu ministério, de que forma? Na cruz. É na cruz que ele está sendo glorificado. É na cruz que ele está recebendo a glória. Por quê? Paulo em Filipenses capítulo 2 vai dizer para nós que Jesus é aquele que é Deus, mas que não achou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar, se segurar nisso. Mas o que ele fez? Ele abriu mão da sua posição. Ele se esvaziou de si mesmo. E esvaziar-se de si mesmo significou para Jesus se tornar homem, encarnar, vir a este mundo como um de nós, vir a este mundo como criatura e não como criador, vir a este mundo como alguém sujeito a um corpo como o nosso, alguém preso ao tempo e ao espaço, alguém preso às dores deste mundo, alguém preso às injustiças e traições deste mundo, alguém preso aos sofrimentos que a humanidade carrega consigo. Ele veio como um de nós. E ele foi obediente ao Pai, e obediente ao Pai até a morte de cruz. E ali ele estava sendo glorificado. E ali residia o mistério do reino de Deus. Porque com aquela morte de cruz, o que aconteceu na história? O Pai o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deu a ele o direito de governar sobre tudo e sobre todos e eternamente. Esse é o mistério do reino, que C.S. Lewis, em Crônicas de Nárnia, chama de a magia profunda. Existe algo que estava acontecendo na morte de Aslan que ninguém podia imaginar. Entende? Para a feiticeira, a morte de Aslan era o fim do seu problema. Para a feiticeira, a morte de Aslan, o que representava? Acabou, agora eu governo, eu venci, eu triunfei. Mas existia a magia profunda, o sacrifício. Não é um assassinato, não é um martírio, não é uma morte comum, é um sacrifício. É alguém que morre por alguém, no lugar de alguém. Era isso que acontecia. Por isso o Pai o exalta à mais alta posição. Por isso o Pai não deixa que a morte triunfe sobre o seu Filho. Por isso que a morte não o deteve, porque ele veio a este mundo não para ser vencido sobre a morte, pela morte, mas para triunfar sobre a morte. Ele não vem a este mundo entregar a sua vida simplesmente para mostrar para o mundo: olha o que acontece com aqueles que querem fazer o bem, olha o que acontece com aqueles que devotam a sua vida para o bem, a injustiça. Não é isso que ele veio fazer. É a justiça de Deus que estava sendo realizada no Filho de Deus, e não a injustiça dos homens. Não é o poder de Herodes ou Pilatos que estava tirando a vida do Filho de Deus.
O que estava tirando a vida do Filho de Deus é a justiça de Deus para que nós fôssemos perdoados, para que a reconciliação fosse possível, para que Jesus Cristo fosse exaltado à mais alta posição e recebesse toda a autoridade no céu e na terra, para que a Ele e diante do nome dEle todo joelho se dobre, todo ser humano, toda autoridade e todo domínio reconheça que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Rei. Em Lucas, capítulo 19, versículos 11 e 12, nós lemos que, estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento, foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. O homem nobre não foi embora para conseguir um reino, uma região sobre a qual governar. O reino sobre o qual deveria governar estava próximo. O território sobre o qual deveria reinar era esse lugar que ele deixou. O problema não era que ele não era rei, ele precisava de autoridade, ele precisava do direito de governar. Ele saiu para conseguir um reino, isso é, ser coroado rei, ter autoridade. Como é que começa as palavras de Jesus para os seus discípulos na grande comissão em Mateus 28? Depois da sua morte, depois da sua ressurreição, quando ele reúne os discípulos para passar para os discípulos aquela que era a sua missão. Jesus vem a esse mundo proclamando o reino de Deus, e proclamar o reino de Deus e acolher pessoas do reino de Deus significava que ele estava fazendo os seus discípulos. E ele comissiona os seus discípulos para irem a este mundo batizando pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, dando o nome aos filhos de Deus da Trindade Santa. Essa agora é a sua família. Vocês são batizados em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Agora a família recebe o nome da Trindade Santa. E Jesus comissiona os seus discípulos também, não só para batizar, mas para que ensinasse as pessoas a obedecer a todas as coisas que ele, Jesus, lhes havia ordenado. Essa é a grande comissão. Mas como é que começa essa conversa? Jesus dizendo o que para os discípulos? Eu recebi toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Toda a autoridade me foi concedida, eu recebi do Pai o direito de governar, eu recebi do Pai o reino, eu recebi do Pai a autoridade de rei, por isso eu os envio a este mundo, como meus arautos, como meus mensageiros, como portadores do reino, na linguagem de Paulo, como embaixadores de Cristo, como embaixadores do Rei, levando a este mundo a proclamação do Evangelho do Reino de Deus, a mensagem da reconciliação. O Reino de Deus, portanto, é a sua realeza de Rei, o seu governo, a sua autoridade. E receber o Reino de Deus é receber o seu governo sobre as nossas vidas. Essa é a nossa experiência histórica, presente, espiritual com o reino de Deus. Não apenas aguardamos o reino no futuro, mas já vivemos a realidade do reino de Deus. O reino de Deus está próximo porque o Rei está entre nós, porque o Rei está em nós. O reino de Deus está disponível e visível no discipulado do Cristo. É ali, com a sua autoridade de Rei, que Ele quer governar sobre as nossas vidas. Só é preciso uma coisa para que Cristo governe as nossas vidas: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Porque o reino dele, Ele não divide com ninguém. O reino é dele, já não é mais nosso. E você sabe o que isso significa? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo não significa negue a você prazeres desta vida.
Negue-se a si mesmo não significa negue a você algumas coisas que você acha que tinha direito, mas que agora você acha que não tem. Não é para negar algumas coisas, é anule-se. É anule-se. Tome a sua cruz, morra para si. Sua vontade acabou. Esse é o ponto. Não tem mais eu nessa história. Não tem mais a minha vontade nessa história. Não tem mais o meu projeto particular nessa história. Ou você se prostra diante do grande rei, ou não tem governo de Deus, ou não tem reino de Deus. Ou é a nossa vontade que vai continuar competindo com a vontade do rei. É por isso que a mensagem de Jesus, qual que era mesmo que a gente acabou de ler? Arrependam-se e creiam nas boas novas. O que é esse arrependimento? O rei chegou, então baixa as armas. Acabou a guerra, acabou o conflito. Não tente guerrear contra esse rei. Não tente triunfar sobre a vontade do rei. Acabou a guerra, baixa suas armas. Agora entenda que o grande rei é o teu aliado, e o teu verdadeiro inimigo agora se manifestou. Agora, o reino de Deus abriu os nossos olhos para que enxergássemos quem verdadeiramente é o nosso inimigo. E a mensagem do reino de Deus é que o grande rei agora está do nosso lado. É que o grande rei é nosso aliado, e que ele está lutando junto com a gente contra o nosso verdadeiro inimigo. E quem é esse primeiro e grande inimigo a ser vencido por todos nós? A nossa própria vontade. A nossa própria vontade. Por isso que quando Paulo fala da sua conversão, o que ele diz? Eu fui crucificado com Cristo. Agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A minha vontade morreu. Tudo aquilo que um dia eu considerei lucro, hoje eu considero como perda. Tudo aquilo que um dia eu considerei felicidade e alegria, hoje eu considero como morte. Porque agora se manifestou quem é verdadeiramente o meu inimigo. E eu descobri que Cristo é o rei que triunfou sobre todas as coisas, que venceu a morte e que agora está do meu lado, lutando comigo, junto comigo, ombro a ombro com o meu verdadeiro inimigo. E esse verdadeiro inimigo é essa vontade altiva que nós temos dentro de nós. É esse desejo que vem da nossa natureza forjada no pecado, que luta contra a vontade de Deus. Este é o inimigo. Experimentar o reino de Deus é experimentar a vontade de Deus destruindo a nossa vontade. Isso é experimentar o reino de Deus. Enquanto nós vivemos para satisfazer a nossa vontade, desconsiderando a vontade de Deus, ainda não temos uma experiência de sermos governados por Deus. Ainda não tivemos uma experiência de reino de Deus. E isso significa que ainda não tivemos uma experiência de salvação. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Eu preciso receber o reino de Deus hoje. E a gente acabou de ver o que significa receber o reino de Deus. É receber o governo de Deus sobre a nossa vida. E se eu não receber o reino de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus na minha vida hoje, de modo nenhum, no futuro, eu entrarei no reino de Deus. Para entender isso, Led nos ajuda. Deus precisa governar nossa vida hoje, se quisermos entrar no seu reino amanhã. Não tem reino amanhã, se o reino não governar na minha vida hoje. O reino de Deus é hoje, e o reino de Deus é amanhã. E porque o reino de Deus é hoje e amanhã, se o rei não governa sobre a minha vida hoje,
não tem reino amanhã. O reino não é só amanhã, o reino é hoje e amanhã. Ou o grande rei governa sobre a nossa vida hoje, caso contrário, de modo nenhum eu verei o reino de Deus amanhã. Por quê? Porque se o rei não governa na minha vida hoje, significa que eu nunca criei de fato no rei. Que eu nunca confiei de fato no rei. Que eu nunca me entreguei de fato ao grande rei. E se você nunca se entregou para Cristo hoje, por que você quer passar a eternidade com Ele? Se você não aceita o governo de Deus sobre a sua vida hoje, por que você está pensando que vai ser legal viver a eternidade debaixo do governo dele? Se você não aceita ser salvo por ele hoje, por que você acha que vai ser legal ser salvo amanhã? Não faz sentido. Isso é incoerente. O reino de Deus é algo que precisa ser compreendido por nós. E essa compreensão tem que nos levar a uma mudança prática de vida. Para a gente encerrar, eu quero ler essa síntese que o George Eldon Ladd faz. Esse, aliás, gente, é um livro que eu recomendo fortemente para vocês, o Evangelho do Reino. E ele diz o seguinte: este é o mistério do reino. Antes do dia da colheita, antes do fim da era, Deus já entrou na história na pessoa de Cristo para operar entre os seres humanos, para trazer-lhes a vida e as bênçãos de seu reino. O reino vem humilde, vem discreto. Ele vem aos homens quando um carpinteiro galileu percorre todas as cidades da Palestina pregando o evangelho do reino, livrando os homens da servidão do diabo. Ele vem aos homens quando seus discípulos percorrem todas as vilas da Galileia com a mesma mensagem. Ele vem hoje aos homens que, como discípulos de Jesus, ainda levam o evangelho do reino a todo mundo. Ele vem silencioso, humilde, sem fogo do céu, sem clarão de glória, sem despedaçar montanhas, nem fender os céus. Ele vem como a semente espalhada na terra. Ele pode ser rejeitado pelo coração endurecido, pode ser sufocado e negado espaço. Sua vida, às vezes, parece murchar e morrer. No entanto, ele é o reino de Deus. Traz o milagre da vida divina entre os homens. Ele os introduz nas bênçãos do governo divino. A obra sobrenatural da graça de Deus é para os homens. E esse mesmo reino, esse mesmo poder sobrenatural de Deus, ainda se manifestará no fim da era. Dessa vez, não entrará em silêncio na vida dos que o recebem, mas em poder e em grande glória, expurgando todo o pecado e mal da terra. Esse é o evangelho do reino. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, porque o Senhor realizou essa obra, Pai, que nós, pequenos e limitados, sequer, Senhor, éramos capazes de imaginar aquilo que o Senhor haveria de fazer, e muito menos, Pai, a nossa necessidade real. Ao longo da nossa vida, Pai, humana, imaginamos diversos inimigos, diversos problemas, diversas causas de problemas, diversas fontes de injustiça e opressão nesse mundo. Identificamos, Pai, diversos culpados nessa história por causa das mazelas humanas. Mas é o Senhor quem trouxe a realidade, qual é o verdadeiro problema humano. Aonde está de fato a causa de toda a dor, de toda a injustiça, de toda a realidade histórica que nega a vida e perpetua a morte. O Senhor mostrou isso a nós por intermédio do seu Filho Jesus. E por isso, Pai, nós te rendemos a nossa adoração e o nosso louvor. Por isso, Pai, nós te glorificamos acima de todas as coisas, porque sem o Senhor nós estaríamos mortos. Sem o Senhor nós ainda estaríamos, Pai, sem esperança, procurando culpados por causa do nosso mal. Obrigado pelo teu Filho que trouxe a este mundo o seu reino, o seu governo sobre a nossa vida.
Pai, para todos nós que ouvimos a Tua palavra nesta noite e que ainda ouviremos até o final da nossa semana, o nosso desejo, Pai, é que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, transforme, Pai, essas palavras em uma nova consciência e em um novo compromisso a assumirmos com o Senhor. Pai querido, que levemos a sério de uma vez por todas o convite que Jesus Cristo nos faz para nos arrependermos e crermos no reino de Deus, na mensagem que o Senhor Jesus trouxe através do seu ensino, através da sua pregação, através da sua morte e através da sua ressurreição. Pai querido, que este compromisso que assumimos com o Senhor um dia, seja para nós, Pai, o referencial diário na nossa luta contra o pecado. Que encontremos, Pai, no dia que dissemos sim ao Senhor, a força necessária para dizermos não a tudo aquilo que não é Sua vontade. Pai querido, governe as nossas vidas, reine sobre nós. Dá-nos, Senhor, a força necessária para negarmos a nós mesmos. Dá-nos, Senhor, a consciência necessária para descobrirmos em Ti o nosso bem maior, para olharmos para o Teu reino e reconhecermos nele a pérola perfeita, para reconhecermos nele o tesouro escondido no campo, para reconhecermos nele a árvore em que as aves do céu encontram o acolhimento, encontram um abrigo, encontram uma proteção. Que da mesma forma, Pai, encontremos tudo o que precisamos no Senhor. Pai querido, dá a nós, Pai, esse incômodo necessário para que o reino de Deus seja uma realidade histórica para nós. Queremos, Senhor, que o Senhor governe na nossa vida hoje, porque certamente, Pai, queremos estar contigo por toda a eternidade. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.